Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Ruja Podcast aqui na Febratech Summit. E hoje eu tenho a honra de ter aqui comigo o Igor, o Levi e o Renan, né? O pessoal que trouxe um bate-papo muito legal pra gente aqui agora há pouco na plenária e agora está com a gente aqui nesse episódio. E a gente vai falar um pouquinho sobre inteligência artificial, né? Algumas inovações aqui. Então, pessoal, muito prazer tê-los aqui no Ruja Podcast. Obrigado. Prazer também. Vamos lá. Bom, primeiro eu gostaria de saber de vocês como é participar de um evento como o Febratech Summit, que traz uma proposta tão bacana, né? Inovadora, falando sobre sustentabilidade, sobre algo que é tão importante para a nossa vida e que está em evidência hoje no mundo, e a Febratech Summit está trazendo um pouquinho para o Brasil. Por favor, vamos lá, Renan. Eu tenho a experiência, na verdade, do que foi a minha sócia, a Thierry, ela foi em 2019, né? Foi a última, esse da Febratech Summit que teve, né? E depois da pandemia eles retomaram agora, né? Isso. E tudo que ela me contou, assim, o aprendizado que ela teve, tudo que ela... só de a gente olhar ao redor aqui, tu já vê que é diferente, né? De questão de sustentabilidade, e tu olha, assim, questão de tecnologia, e é isso, né? Bacana. Eu gostaria que vocês falassem um pouquinho o que vocês compartilharam, né, na plenária ali. Eu gostaria que vocês trouxessem um pouquinho para os nossos telespectadores, para os nossos ouvintes. Bom, primeiro, né, gostaria que vocês se apresentassem, ok? E aí contassem um pouquinho desse papo que vocês trouxeram aqui e qual é o papel de cada um nesse produto que vocês têm tão inovador. Sou o Igor Drude, então prazer de estar aqui com vocês. Meu papel ali foi aprender com esses dois gigantes aqui, né? Poxa, um super cientista de dados aqui, que construiu uma inteligência artificial incrível para a indústria da moda. E o Levi, um dos profissionais ali, referência de mercado, que é cliente, inclusive, do serviço, e trocaram muito ali no palco. Eu fui fazendo aquele papo entre os dois ali, curioso ali dentro. Então, para mim foi muito satisfatório, um prazer aqui estar com essa dupla. Muito modesto, porque ele salvou ali o papo. Porque a gente tem conteúdo, mas se não tiver um mediador, o negócio não flui, sabe? Cumpriu outra função, então. Maestria, né? Nossa, mandou muito bem. Legal. Eu sou o Renan, sou um dos cofundadores do Coleção Ponto Moda, a empresa de tecnologia para confecção que está expondo aqui na Febratech Summit. Legal. E eu sou formado em engenharia eletrônica pela Universidade Federal de Santa Catarina e fiz um mestrado também lá. E ambos eu tive a conclusão, a dissertação na área de aprendizado de máquina, que é uma das vertentes de inteligência artificial. E estudei um ano na Universidade de Toronto, que é hoje uma das referências mundiais em IA, né? Tem vários pesquisadores renomados hoje que estão lá. Então eu conheci muita gente da área, trouxe muita coisa para a gente usar aqui no Brasil e no CM para a nossa indústria, né? Legal. E eu sou o Levi Pedroso, sou diretor de criação da Labella Máfia. Trabalho com equipe de criação, desenvolvimento de coleção, branding, e o CM, ele é uma das ferramentas que eu utilizo e a gente tem essa troca. Eu fico pedindo um monte de coisa para eles e eles me pedem para vir nas palestras falar bem deles. Então essa é a nossa troca. Isso é parceria. Parceria, realmente parceria, porque como eu tô ali no dia a dia, eles têm inúmeras ideias boas e aí às vezes as ideias boas deles não funcionam para nós. E às vezes a gente tem um problema e eles vêm com a solução. Então essa troca é muito importante e o CM sempre foi muito aberto, desde que a gente começou a utilizar eles para, de fato, organizar a nossa vida criativa, organizar o desenvolvimento das coleções, os lançamentos e como essa informação tem que fluir dentro da empresa. O CM foi uma peça fundamental e a gente veio aí já trabalhando junto. É muito massa quando a gente vai lá na Labella Máfia e fazer reunião com o Levi, cara, ele é muito crítico. Daí ele disse, não, isso aqui tá horrível, não é isso. Não, bota isso aqui assim, ele pega, abre no Photoshop, não, faz assim. Isso, sou chato, conversando. É o sincero. Cara, mas é exigente, não tem cliente chato, é exigente. E, cara, é por isso que a gente tá onde tá, que a gente escuta muito os parceiros ali, né? O Bush, o Carlos Bush, ele falou um negócio que eu gostei ali: antes de competir tem que cooperar, né? É óbvio que a gente não vai estar competindo porque são universos diferentes, mas a cooperação acho que tem muito a ver com, né, até com esse evento aqui. Eu acho que essa troca de universos é só assim que a gente vai realmente alcançar os objetivos e evoluir, né?
Eu acho que essa exigência colocar a régua um pouco alto, eu acho que é bacana, né? Estimula. Galera, fiquem ligados porque o papo aqui é sobre moda, tecnologia, inteligência artificial. Eu acho que é tudo que está em alta hoje em dia, então vocês vão se divertir, se deliciar aqui, que eu já vi que a galera aqui é do baracobaco. Cara, como que é integrar, né, tecnologia, inteligência artificial com moda, né? Como que aconteceu essa ideia? Como que surgiu essa... Então, na verdade, surgiu lá antes de 2016. A minha sócia, a Tiele, ela trabalhou como estilista aí por mais de 10 anos. E ela naquela época estava como consultora. E o marido dela, que era meu chefe em outra empresa, ele chegou um dia para ela e falou: Tiele, se tu quiser ter 100 clientes e tu quiser ter 1000 clientes, dela assim, não, eu vou enlouquecer, não tem como, é impossível, não escala isso aqui. E daí eles começaram a pensar em uma forma de automatizar tudo que ela fazia, né? E aí uma das formas de automatizar era usar IA. Então ela fazia muita pesquisa de tendência, né? Então ela abria lá os sites, né, da Vogue, na época nem tinha... Já tinha Instagram, mas não bombava tanto assim, né? Mas ela olhava muita imagem, viajava, tirava foto, compilava tudo isso. Isso aqui é o que eu vou usar. E a gente viu, o meu sócio, né, o marido dela, olhou ali e viu que, a gente pode automatizar isso aqui, tem IA disponível. E eu tava na época trabalhando com IA, tava ajudando ele no doutorado dele. Cara, isso em 2016? 2016. Caraca. Quase 10 anos já. E aí a gente, cara, uma oportunidade, eles me chamaram para fazer parte ali da equipe, a gente fundou o CM e nasceu com essa inconformismo de, cara, não dá, temos que ajudar essa galera a automatizar para eles fazerem o que eles são melhores em fazer, né? Que é a criação ali, do ser humano mesmo, né? Cara, eu interromper, mas eu vejo que a galera criativa, se ela não tiver algumas barreiras ou alguma organização, cara, é um caos, entende? Então, né, eu acho que ela vem realmente como uma ferramenta para poder, não que ela vai conseguir atender criativamente 100 clientes, 1000 clientes, mas se ela conseguir organizar, com certeza ela vai conseguir atender mais do que ela vem atendendo. Então, eu acho que é fundamental a gente ter essas, não vou dizer barreiras, mas esse controle, né, do desenvolvimento, controle da inspiração, controle das criações para poder produzir mais, né? Porque senão fica é infinito, ainda mais agora antes era, no Google tu bota, pesquisa qualquer imagem, enfim, hoje em dia tu tá criando qualquer imagem, né? Então, tipo assim, tá meio surreal, se não tiver um pouco de noção de organização, o negócio não vai fluir, né? Então isso ajuda muito. O CM é uma plataforma que antes de ter IA, ele já, quer dizer, começou com a ideia da IA, mas depois ele virou um organizador de coleção, organizador de desenvolvimento, né? Que foi aí que eu comecei a utilizar, mas hoje a gente tem aí, até trouxemos aí as ideias novas aí de IA, que daqui a pouco a gente fala aí também. Isso que você falou legal, eu gostaria de saber, Levi, como que é na prática, lá no dia a dia, né? Como que você coloca a inteligência artificial lá na criação, lá no teu dia a dia? A gente, esse tema ele é mais recente, vamos dizer assim, né? A gente já utiliza, até comentamos ali antes, a gente já utiliza a inteligência artificial de outras ferramentas, do Spotify, do Netflix e tudo mais. Mas agora ele veio muito pesado na prática para quem está trabalhando com design, para quem está trabalhando com uma organização de campanha, né? O ChatGPT ele veio aí simplificando muita coisa, orientando muita coisa, podendo facilitar um processo que talvez demandaria mais tempo, né? Na prática, eu dei um exemplo que a gente faz lá na Labela Mafia, a gente tem uma coleção em colaboração com a Playboy, que é uma marca americana, que tudo que a gente faz a gente tem que aprovar com eles, né? Seja todas as peças, mas o conceito também, a história daquela campanha, a história daquela coleção, o que a gente quer falar dessa vez. Então, o ChatGPT me ajuda a criar essa apresentação, né? Eu até tenho as ideias, eu escrevo lá, eu até sei falar inglês, mas eu trago ali em português e falo, cara, traduz do jeito legal essa parada para eu explicar e não ser um Google Tradutor ali, letra por letra, palavra por palavra, e aí ele vai me trazendo isso. E aí ali eu consigo ainda tirar alguns insights. Putz, aqui ele trouxe um termo que eu vou colocar até na peça, né? Gerou sei lá, uma frase, um insight ali que eu trago daí pra peça. Isso é um exemplo bem prático, né? Que eu tô utilizando hoje. Assim como a galera de marketing utiliza, vamos fazer uma organização, uma campanha mensal de marketing, uma campanha de anúncio, né? Ali o ChatGPT já faz isso, a galera, né? Quem não tá fazendo isso também tá muito atrás, então, mas na prática é isso. Aí a gente tem também os geradores de imagem, que é uma coisa que já está acontecendo, né? O Mid Journey aí,
que também ajuda a gente. Antes eu queria criar uma estampa ou uma padronagem, precisava de um designer para fazer, né? Eu ia demorar uma semana para ele me entregar algumas opções, ou 3 dias, enfim. Cara, ali é em segundos. Eu gero um prompt, né, que é jogar a pergunta pro sistema me dizer, eu quero tal tipo de padronagem, um arame farpado dourado com as borboletas. Bem agressivo, bem a nossa cara. Aí ele vai gerar. E aí, gostei. Não, muda isso. Altera. Gostei, pego, já utilizo. E aí, em segundos eu já tenho ali uma estampa para jogar numa peça, para jogar numa coleção, né? Então, na prática, estamos usando assim, dessa maneira assim. Mas aqui até o Renan já trouxe dentro do CM uma evolução já disso, né? Que é a Dona, que é essa parte dentro do CM aí. Dona é o nome da IA, né? Isso, o nome da IA. E de onde vem esse nome, cara? Dona? Então, na verdade, muito tempo atrás, eu acho que até foi o Igor. Eu acho que... Opa! Revelações! Tem crédito. O Igor, acho que foi uma mentoria. O Igor foi um dos primeiros mentores do CM. E eu acho que foi ele que a gente comentou da IA, assim, daí ele falou assim, cara, você tem que dar um nome. Tem um nome pra IA? Não tem? Não tem um nome. Legal. Daí a gente ficou lá, matutando qual vai ser o nome, E na época eu assistia muito aquele seriado Suits. E aí no Suits tem a Dona. Tem, eu assisto. A secretária do cara lá. Exato. Eu pensei que era por causa do Roupa Nova, cara. E aí veio... Cara, teve um episódio até que rolou lá, o cara lá desenvolveu uma IA e tal, que era o nome Dona. E daí eu pensei, cara, é uma mulher forte, é onipresente, ela é onisciente, que ela tá sempre ligada em tudo. Então, cara, faz total sentido. Daí eu sugeri lá, o pessoal adorou o nome. E hoje é a Dona. Nossa Dona é ruiva também, né? Legal. Eu vi, ela tem. A IA tem que ter nome feminino, né, cara? bom. E o nome ficou muito bom, né? Porque é um nome curto, fácil, memorável, sonoro. Ficou, bonito. parabéns, um nome muito bacana Valeu. mesmo. Ô, Igor, e, cara, isso que você falou aqui, o Levi falou, a gente tá usando a IA no dia a dia e tal. Mas que a gente tem que tomar cuidado também, porque às vezes a galera não sabe pedir, né, cara? Porque tem isso aí também, porque o segredo tá no prompt, né? Se você não pedir legal, né, você não vai ter uma coisa legal. E a galera às vezes vai lá, joga qualquer coisa, recebe qualquer coisa e publica qualquer coisa e tal. Como que você acha? Tem um limite, cara? Como que você vê isso aí? Tem um jeitão de trabalhar com essas inteligências artificiais generativas. Generativa porque assim vai pedir que a gente comande ela com algum tipo de geração. Como o Levi trouxe, sempre teve ele. Cara, a gente tá usando Spotify, Google e tudo mais, mas ela tá nos bastidores, a gente não tem comando sobre ela. E agora vai provocar que a gente saiba fazer melhores perguntas. Então falar com a inteligência artificial é igual falar com um bebê, um ser humano que nunca viu aquilo. Então tu tem que ser específico, tu tem que ser muito objetivo, tu tem que ser claro na mensagem. Contextualizar, né? Contextualizar, contexto é tudo. Muitas vezes a gente peca entre nós, entre time, porque a gente não consegue fazer uma boa pergunta, não sabe contextualizar e fica esperando que o outro adivinhe. O ser humano tem muito dessa sensibilidade, ele consegue pegar algumas coisas no ar, mas não tudo. O robô não. O robô precisa que você seja explícito, contextualize, fale. Então ele vai mudar até a forma com que a gente se comunica. Aprender a se comunicar com as inteligências artificiais vai fazer com que o ser humano aprenda a se comunicar melhor entre si. Então aí começa a magia. Então vocês vão ver que em ambientes onde a gente tem utilizado mais inteligência artificial, as pessoas tendem a ter uma comunicação melhor. Boom, isso vai fazer uma transformação radical no ambiente de trabalho. Então, aprender a se comunicar, aprender a falar, aprender a ser consistente, porque ninguém vai dar a primeira resposta de primeiro. O ser humano faz isso, o robô também não faz. Talvez a primeira entrega dele não seja aquilo que tu esperava. Continue, até ele refinando a entrega dele. Então, o exercício de construir prompts e se relacionar com essas inteligências artificiais generativas é um exercício muito cognitivo. Tu vai aprender a perguntar, tu vai aprender a refinar, tu vai aprender a dar feedbacks. Isso muda o jeito de trabalhar. Cara, isso que você falou faz todo sentido. E às vezes o cara acha que assim, a inteligência artificial, o cara vai lá digitar qualquer coisa rapidamente, né? Às vezes você vai perder ali um tempão construindo, como vocês disseram, ambientando, explicando, né, pro robô ali sobre o que você quer falar. Porque também, cara, não dá pra você jogar lá 3 palavrinhas e né? Aí também ia ter limite. Eu vou dar um né? exemplo lá. Quando eu tava criando esse conceito, eu pedi primeiro, eu queria criar o conceito, daí depois eu troquei. Não, eu sou um diretor criativo, preciso aprovar um conceito, então ele já mudou todo o jeito de ele colocar a informação. Se eu só pedisse, eu quero falar do conceito assim, assim, assado, e não contextualizasse, né? E muito importante falar o objetivo. Qual que é o objetivo daquele prompt, né? Quando a gente está falando nessas generativas, né? Então o que eu quero como resultado, né? Eu não sei o resultado, mas eu digo assim, o que eu estou buscando. Aí ele entende, não, é
nesse âmbito. Ah, não, é nesse âmbito. Ah, é grande, é pequeno, às vezes, né? Também é legal colocar, não, eu preciso brevemente. Eu preciso explicar para uma pessoa que não entende nada. Ah, não, posso ser mais complexo. Então, uma pessoa que já entende do assunto. Né? Isso tudo, cara, e não custa nada. Tu vai botando ali, vai botando informação, ele vai avaliar rápido e vai te trazer um resultado muito mais refinado, né? Será que a gente tá vendo pela frente aí cursos para ensinar a fazer prompt? Já. Feitos pelo próprio ChatGPT, tá? Levou uma estrutura de um curso para prompt ChatGPT. E aí o cara mesmo faz o curso. Isso aí abriu uma oportunidade gigantesca até para empreender, sendo um pouquinho do nosso papo aqui. Então tem muita gente que está empreendendo usando inteligência artificial numa velocidade como nunca antes. Então a gente consegue construir hoje e-books, consegue construir hoje manuais, consegue construir estruturas de programações específicas que antes demoraria um brainstorm com um time técnico bem avançado. Então a gente tem que ver, falando da área comercial, tem muito vendedor hoje que faz proposta comercial full dentro do ChatGPT. Tu contextualiza ele, traz o problema do cliente, tu traz os teus produtos, o prompt fica enorme, mas fica lindo o resultado. Ele entrega tudo 100%. Apresentações, né, Apresentações, tudo ali dentro. Então, justamente, é muito mais um desafio humano do que um desafio técnico hoje. Sabe, trazendo o lado técnico, científico ali, tem duas coisas bem interessantes. Essa questão de como usar o prompt. Os pesquisadores descobriram, depois de um tempo que eles lançaram o ChatGPT, uma habilidade que eles nem sabiam que tinha. Que é se tu coloca, explique passo a passo pro GPT, ele vai te explicar melhor do que se tu fizesse um monte de coisa direto. Então tu fala assim, no final tu coloca lá, explique passo a passo, algo do tipo. Os pesquisadores descobriram que ele performava muito melhor. Eu gosto disso, eu sempre peço, explique passo a passo, detalhadamente. Turma, assim, ó, espera, assim, ele até não, às vezes não cabe na quantidade de palavras, né? Rapaz, aí, você gostaria de continuar? Continue ali, né? Continue, tá? Então, cara, mas é uma delícia viver esse momento, né, que a gente tá vivendo, né? Nossa, demais. Porque assim, no dia a dia, cara, isso te ajuda demais, né? E eu acho que é um aprendizado constante, né, cara? Cada dia eu aprendo uma técnica nova, um negocinho novo. Aqui eu tô aprendendo com vocês também, então é muito a gente até ressaltou ali dentro que, cara, tem muita gente que tem receio, tem medo, tem, né, putz, vou ter que estudar e tal. E é claro que gera um pouco de angústia, né, de anseio, mas tem que atravessar essa primeira onda, né? Essa primeira arrebentação. Pô, estuda um pouquinho, bota ali, tem muita informação na internet, tem muito vídeo aí que tira alguns preocupações, né? Ou, enfim, desafios ali que a pessoa não para dar os primeiros passos, mas depois que entende a premissa, cara, o negócio começa a fluir, aí fica fácil, né? Tu já tá entendendo que ela é uma copilota, como a gente usou o termo ali, né? Ela tá ali para te ajudar, né? Não tá ali para tu perder o teu emprego, ela, bem pelo contrário, ela tá para tu garantir que tu vai estar evoluindo, né? E não aceitar como verdade única, né? Exato. Porque assim, acontece muito, até um legal. termo que é usado na ciência ali, que eles falam de alucinação. Quando tu por exemplo, o modelo foi treinado com dados de até, sei lá, final do ano passado. E daí, se tu pergunta alguma coisa que surgiu esse ano, ela vai te responder com propriedade. Ela vai falar assim, não. Por exemplo, digamos que esse ano lançou um filme aí famoso, Barbie, o remake da Barbie. E ela não sabia. Achei que tu ia Ela falar não sabia. Oppenheimer. É que falar da Barbie ali do... E aí tenha mais que o stand popularidade, ali, né? Inspirado na Barbie. Mas ele não sabe, o Oppenheimer, por exemplo, e aí tu pergunta, me dá a avaliação desse filme. Ele vai te responder. Sério? Só que ele não sabe o que é esse filme. Ele vai te responder com propriedade. Baseado tem que cuidar muito. Só que vai construir todo um cenário como se ele existisse. Esse que é o problema, né? E essa é a oportunidade, ele consegue construir cenários futuros com uma precisão de dados, com a base que ele já tem. Então, esse é o potencial dela, construir cenários futuros desejáveis, a partir desses comandos que a gente dá pra ele. Ele não vai construir passado. Tem gente que usa pra perguntar sobre o passado. Como foi a Segunda Guerra, não sei o que, serve como um chat, né? Uma conversa. Mas construir futuros desejáveis, que é o que a moda faz, que a indústria faz. Como seria esse futuro? Basicamente o prompt é isso. Tu tá querendo alguma coisa do futuro que não tem ainda. Só que às vezes tu vai perguntar de um futuro que é o presente, e ela não sabe. Não sabe. A alucinação, isso, Renan? É isso aí. Legal. Ou ela vai dizer novo, assim, bacana. né? Galera, o ser humano não serve mesmo, vou matar todo mundo. Botão vermelho. Isso aí não vai acontecer. Não, mas pra galera que tá assistindo Não, conta aí, pro Putin. é importante os jovens entender também, né, cara, que é o seguinte, você vai perguntar, mas você tem que ter uma noção, né, cara, sobre o tema, sobre o assunto, porque senão ela vai te falar qualquer coisa e você também vai engolir aquela história. Aconteceu comigo uma situação complicada. Eu fui entrevistar um grande piloto de Stock Car e eu pedi pro ChatGPT, né, cara, um resuminho ali rápido e tal, porque não era eu que ia entrevistar. E aí mudou, veio pra mim e aí eu perguntei e tal, daí o ChatGPT falou pra mim que ele era empresário, sei o que e tal, daí na pergunta eu falei, então, cara, como que é ser, né, você, além de piloto, você ser empresário? Eu falei, não, cara, mas eu não sou empresário, pô. Alucinação. Quem cuida do dinheiro é meu pai, isso aqui. Eu falei, putz. Então fica a dica, você tem que Acho que errou o prompt, hein, cara. Acho que
Muito bom. Mas é isso daí, né, cara? Então, assim, cara, você que, assim, da parte técnica, Renan, assim, um pouco mais de códigos e tal. Cientista. Cientista e tal. Quais são, assim, os próximos passos que você acredita, né? O que você tem visto que a gente vai ter pela frente e também quais são os desafios, né, cara, que vamos ter que enfrentar aí pela frente desse assunto. Dentro do contexto de moda ou de geração de imagem, por exemplo, é muito do controle, né, que a gente até estava falando ali. Uma coisa é tu ali virar um engenheiro de prompt, tu manja do prompt, mas mesmo assim, mas eu gostei de tudo, menos da gola. Tá, agora eu quero gerar algo novo, é exatamente aquilo ali, só que é com uma gola diferente. Não tem esse controle com essas ferramentas de prompt. Então é algo que a gente está trabalhando ali, de tu, por exemplo, verdade, eu quero variar a gola, só que é só a gola, né, só a manga. Como resgatar tudo que ele fez e... né? Porque se tu vai nessas ferramentas, tu pede de novo... Vai fazer uma nova, né? Vai fazer uma nova. diferente. E você não quer, né? E eu Você não gostei daquela. Porque isso é uma das premissas desses geradores, né? Sempre vai ser algo novo, matematicamente sempre vai ser algo novo. Que é o risco que o pessoal pergunta, né? Mas plágio, tudo isso, tal, né? Mas não tem, matematicamente sempre vai ser algo novo. Aquela imagem nunca existiu. Aham. Então esse é um grande desafio de fazer isso na ferramenta, você fala. Gerar memória. E aí, em paralelo, aí é um conceito mais abrangente, assim, que é a questão legal e... Que até fala sobre isso, né? De quem que é esse direito de imagem? Mas o que foi usado para treinar isso? E questão de ética, né? De estar mostrando imagens de pessoas que são parecidas com outras pessoas, né? Tem tudo isso, assim. Só que é algo muito nebuloso ainda, sabe? Então... aquela pessoa não existe, matematicamente é provado que não existe, mas quem sabe se não existe, certeza que tem alguém parecido com o Levi ali, em algum lugar do mundo, com o Igor, né? Então, é possível, mas ainda assim, é algo muito nebuloso. Por mais que é uma inteligência, né, cara, e cálculos e tudo, ainda o ser humano ainda... É a chave. É a chave. Não, de tudo, total. né, cara? A gente falou ali um negócio que a gente tem esses dois polos da galera com mais experiência que às vezes está com muito medo do negócio do novo, tipo, e da galera nova que não tem nada de experiência, sei lá, de vida ou de um ramo específico, mas ela tá ali já vidrada, aprendendo e tá muito. Então, uma sugestão assim é unirem as forças, sabe? Pega um moleque novo aí, viciado em tecnologia, que tá aprendendo, mas não tem uma experiência de uma indústria, não tem uma experiência comercial, e conecta com alguém com mais velho, ofertando solução pro outro, ofertando ensinamento pro outro. É uma troca que funciona. Hoje, eu acredito, por exemplo, eu e o Renan, a gente tá meio que no meio. A gente ainda não tá, né? A gente tem quase a mesma idade, né? Não tá lá. Não tá lá, mas então assim, a gente ainda consegue pegar um pouco dos dois, mas eu vejo que tem essa dualidade, ou assim, esses dois polos muito distantes, né? A pessoa que tem lá seus 50 anos, já tem seus 40, 50 anos é novo, muito novo na real, mas... Tipo, cara, assim, tem 48. os caras de 70 anos, tem uma experiência ferrada na área dele. Cara, imagina ele junta com um menino de 20 anos que já tá ali tendo muita visão do melhor dos mundos. O melhor né? dos mundos, entendeu? Então, assim, é uma troca que eu acho que é saudável. Também pode gerar uma integração que antes não rolaria, né? Então, acho que é todo mundo abrir a cabeça, né? O menino não achar que, já sei tudo, e o outro achar, eu não vou perder tempo com um novo. Então, tentar juntar É um esses desafio, né, cara? desafios, É um exato, desafio unir esses dois polos aí. Mas eu acho que é bacana a ideia. E mesmo entre as gerações ainda é um desafio, porque muitas dessas ferramentas às vezes vêm com uma cara de entretenimento. Então um bom desafio para essa nova geração é que muitas vezes ela usa para entreter e saber que aquilo é um potencial de desenvolvimento de carreira. Então dica aí para os jovens, pessoal, estudem, mas não... É legal a gente brincar, mas não usem com perspectiva de carreira. Tem muita gente crescendo, se desenvolvendo, ganhando um potencial gigantesco dentro do ambiente de trabalho, enquanto outros não conseguiram perceber essa janela, essa oportunidade que tem ali para elas. E o pessoal mais old school também. Tem uma galerinha que começou a usar o básico, né? Assim, o cara acha que tá... Já acha que já tá. E às vezes só de usar o básico ele conseguiu crescer o que outros estão ainda vendados, com medo, achando que é o Exterminador do Futuro. A gente fez até uma brincadeira lá que é o Exterminador do passado, né? Na verdade, ela vem pra isso. É verdade. Tá, Pra mudar tudo, na verdade. Pra mudar tudo, pessoal. Disruptivo, tá? Eu tenho um dado, depois se o pessoal quiser conferir ali. A IBM tinha uma perspectiva desse ano aqui, que era 100 mil novas vagas a nível global, tá? Baseadas justamente em profissionais que usam IA dentro da organização. E não é o IA na ponta e tudo mais. IBM não é uma empresa de moda. Pessoal de finanças, pessoal de contábeis, pessoal de jurídica, na prática. Então eu quero aqui no meu departamento jurídico alguém que domine IA. Tá, eu quero aqui no departamento financeiro alguém que domine IA e vai abrir essas vagas e provavelmente para substituir vagas que já estão lá dentro. Eles não falaram que eu cortar ninguém, mas falaram, pessoal,
a cadeira é para quem consegue brincar com as ferramentas novas que estão aí no mercado. Vem Cara, conosco. Eu tava dando exemplo ali que, por exemplo, tem designers lá que trabalham comigo. Cara, são galera jovem, são designers de estampa, criação de materiais gráficos e tal. E não estão deitando no IA, não estão mergulhados no IA. Cara, eu tenho outra pessoa que não é designer, mas que está estudando. Em pouco tempo ela pode ultrapassar eles. Mas se eles estudarem um pouco de IA e com A o conhecimento experiência? do design, Nossa, cara, eles ficam imbatíveis. muito mais imbatíveis. Porque é mais né? difícil de É adquirir bem essa mais difícil. experiência, né? Ter uma noção estética, ter uma noção de equilíbrio, quais cores usar, enfim, qual caminho usar graficamente. Cara, tu ter essa noção e mais a noção do IA, cara, tu vai fazer uma bazuca, né? É só fazer a curadoria depois, né? É só fazer vai ter abundância só de dados. lapidando, vai por aqui, vai por ali, né? Então, enfim. E vocês enxergam isso num cenário curto, médio, como que é? O profissional do futuro, ou como que é? Tá atrasado, tá curtíssimo, pessoal. A muito gente tem visto coisas aí no mercado, assim, gente voando, gente se perdendo, e eu acho que vai disruptar muita coisa ainda. Falando especificamente área jurídica, um advogado hoje que não sabe usar inteligência artificial para ler teses, saber compilar um bom texto, saber ver como que tá esse ordenamento jurídico, que é complexo, chato de fazer e custoso para advogado, fazer isso manualmente, olhando Tempo, papel, né? Muito tempo. Pessoal, perdeu, já era. Não, é impensável hoje um advogado não usar IA. Isso já está entrando na área financeira também. Poxa, como é que ele vai fazer um DRE, saber tirar uma boa perspectiva, saber onde tem ponto de ganho ou de avanço tributário de um cliente dele, se ele não tem uma IA ajudando ele a fazer esse processo, que antes ele vai fazer o quê? Milhares de Excels. Cara, é impossível. Então, hoje é a curtíssimo prazo. Criação, então, né, rapazes? Isso aí nem se discute, tá? Saber gerar imagem, saber gerar áudio, saber gerar Texto, vídeo, conteúdo. texto, conteúdo. Assim, ó, é a curtíssimo prazo. Então, Área, pessoal, área médica também, né? área Área médica a gente tá saúde. vendo muito isso de não digo que não precisa mais de radiologista, mas é uma curadoria, não, é uma triagem. Então o radiologista já vai fazer o certeiro ali. diagnóstico. Fazer o diagnóstico. Ele é assim, ó, isso aqui tem, isso aqui não tem tumor. Sabe? Então a chance de ter um tumor é maior aqui nesse exame. Né? Então às vezes é coisas que até nem o ser humano teria visto. O CRM tem um baita de um desafio aí, tá? Porque assim, ó, o que é o processo de anamnese do médico, do diagnóstico? Tem duas coisas. Tem a anamnese, que é aquele processo de entrevista do médico, tá? O designer faz isso quando entrevista o cliente. A anamnese é coletar dados. O briefing. O briefing, tá? Cientificamente chama de anamnese, tá? Coleta dados, tá? É como se a gente fosse um GPT orgânico, assim. Tá? O ChatGPT faz a mesma coisa. Se tu conseguir dar pra ele uma boa anamnese, a tendência é que ele faça um bom diagnóstico baseado no estoque de outros diagnósticos que ele fez também. Caraca. E um bom exercício, assim, ó, não façam isso, mas brinquem, tá? Assim, ó, não façam isso, mas brinquem, tá? Brinquem de médico com o ChatGPT, vocês vão se surpreender. Ele vai dar recomendação, eu não sou médico, não leve isso a sério, mas a taxa de sucesso, pessoal, é absurda. Eu não sou médico, mas se eu fosse, era isso que tu deveria Exato. fazer. Isso aí só não pode falar. É absurdo, assim, pessoal. Então isso vai dar um bom paradigma ético pro Conselho de Medicina. Então isso aí tá em discussão hoje em alto nível. Se eu não me engano, o Congresso americano tá lá numa discussão há alguns anos, o Renan pode me ajudar aqui a lembrar, de uma treta de Musk e Zuckerberg. Tá rolando. Tá, Zuckerberg, uns anos atrás, construiu uma IA lá, mágica lá, que começou a administrar a casa dele e tudo mais, o bebezinho e tudo mais, e a IA começou a dar uns pitacos meio intrometidos, assim, demais, assim, né? E pra ele tava tudo bem, cara, foi pra isso que ela foi treinada. Só que o Congresso começou a ver com maus olhos, aí até o Musk lá fazer um pouquinho de lobby, que imagina se ela começa a fazer isso na vida dele, que tá num ambiente privado e seguro, e começa a invadir uma rede social tão ampla e tão rica como o Facebook e tantas outras. Tá? E começa a se intrometer na vida das pessoas também. Então, segura um pouco, e não é uma barreira tecnológica, é uma barreira mais ética. Como nós, Total. seres humanos, vamos começar a lidar com essa capacidade de inteligência e construção de futuros desejáveis sem um controle ético. É começar a colocar um pouquinho de barreira naquilo. Mas tem discussão, tá tudo em aberto. Só que, de novo, a evolução não fica pedindo benção, tá? Ela simplesmente Só vai, acontece, só né? vai, tá? Vai pedir desculpa depois, mas vai tratorar, vai acontecer. E é importante que você embarque nisso e não fique pra trás, né, cara? Exato, mesmo que depois tu dê um passo pra Pra trás. trás. Poxa, Aham. não é bem assim, mas eu vivi aquilo, eu sei do que tá acontecendo. Legal. Até em relação a essa questão ética, teve um desdobramento da OpenAI, que eles fizeram o ChatGPT, né? E daí agora lançaram o Claude. O Claude, na verdade, são pessoas que trabalhavam na OpenAI e lançaram o Claude, que é a Anthropic, eu acho que é o nome da empresa, por questões éticas.
Aí eu não sei se é... Divergências éticas. Divergências éticas, Uau. isso. Eu não sei se quem que tava, né, Sim. mas houve Quem divergência. não concordou com quem? Mas foi isso aí. Daí tem outros, né? Tem o Bard, então tem o da Meta, que é o Llama, né? Então cada um tem a sua visão de como vai ser usado, e é eu aberto, não aberto. Eu acho que eu vi alguma coisa do Elon Musk falando sobre isso aí, a crítica dele em relação a isso, porque Tem os muito medo. núcleos éticos foram enfraquecidos, né? Foram diminuídos, É esvaziados. que se não tem um regulamento específico, cara, é infinito, né? E aí vai onde vai parar. Então, é infinito. Fala Tem um uma pouquinho preocupação ali. Desculpa. E falando um pouquinho de experiência do usuário, pessoal, isso vai mudar o jeito que quer se relacionar com tudo, principalmente com interfaces, com assim, ó, a gente está acostumado a fazer coisas com clique, com o dedinho, a gente vai lá e clica na tela, a gente está acostumado a ir lá e ler alguma coisa e clicar no link, isso está mudando. A própria entrada do Bard já vem para fazer um teste de fumaça, assim, para o que vai ser o futuro até do mecanismo de busca. A tendência é que a gente tem cada vez mais linguagem humanizada, linguagem natural e menos essa coisa artificial que é a interação. Então, clicar em coisas é não natural para o ser humano. O que é natural para nós? Falar, Olhar. pedir, Olhar. olhar, gesticular. Então, cada vez mais as tecnologias vão para isso aí. E a inteligência artificial vai acabar mudando isso. O próprio Google, a tendência é que a gente não tenha mais aquela lista de links. A gente tenha cada vez mais a entrega dos resultados que a gente precisa por meio de texto ou voz. Que o Bard já faz isso com uma naturalidade muito legal. E o óculos lá da Apple também, ele tá em paralelo, né? Porque tu também não tem clique mais. É o olho, né? Tu olhou pra lá, tu faz com o dedo até, tem um clique, mas só o fato de tu tá naturalmente olhando só com os olhos, já tá tomando decisões. Eu quero ir pra cá, eu quero esse conteúdo. Então, acho que são coisas que estão em paralelos, mas que uma hora vai estar tudo convergido junto. Até no Iron Man, né? O Iron Man, ele usava muito isso, né? O filme, é exatamente isso, né? Gesticular e conversar, ele conversava com a IA dele. Então acho que esse é o caminho que a gente deve seguir. E o lance do óculos ali é que também tu tem a visão do mundo aqui, né? Tu não tá dentro de uma caixa sem ver o que tá acontecendo, então tu tá vivendo aqui o agora, vendo aqui o agora, mas também com mais coisas na tua frente, né, cara? Cara, é muito louco, né? A gente tá falando de algo tão recente, né? Porque você estuda IA há muito tempo, né? A gente tava falando desde 2016. Mas essa popularização da IA vai agora. Aí você falou do Google, eu lembrei, cara, que coisa arcaica você escrever no Google e ver aquele monte de link. Né? Mas pra nós já ficou um negócio... Um dos grandes cientistas do Google, que é o Ray Kurzweil do Google ali, o grande cientista de produto e tudo mais deles, tá? Ele é um cara que é um estudioso de tecnologia. E lá nos anos 80 ele já começou a argumentar sobre essas ondas de entrega e conseguiu prever com uma certa assertividade o que ia acontecer, inclusive esse movimento de IA. E ele deu algumas datas para nós, sabe? Disse que a gente ia ter um boom das tecnologias cada vez mais acessíveis para nós a partir de 2000, que é a nuvem, a internet e tudo mais. Disse que a partir da segunda década do século 21 aqui, nossa, aqui, tá? A gente ia começar a entrar em tecnologias que iam ser cada vez mais naturais e responsivas para nós, ou seja, ia ser mais conversativa, ia conversar mais com nós. E ele disse que a partir da terceira ou quarta década era muito difícil começar a prever o futuro. Ele chamou disso de ponto da singularidade. Caraca. Por que ponto da singularidade? Porque ele disse que nós teremos seres... Ele disse seres, tá? Não, ele disse entes artificiais e conscientes que estarão interagindo socialmente conosco. Meu Deus. Tá? Que aí é muito difícil de a gente ver o que seres são. Reconhecer, né? Tá? Que justamente a gente vai Blade Runner, né? Exatamente, tá? A gente vai ter esses entes que vão estar ali, tá? E vão conversar conosco com uma naturalidade e consciência, tá? E essa consciência não quer dizer muitas vezes inteligência. Ele sabe que ele existe. E ele sabe do papel que ele tem. Que loucura. Tá? Se Imagina estiver orientado para uma coisa boa, Exato. criação de, melhorias, né? Vai ser perfeito, né? E esse é o ponto, ele chama de ponto da singularidade, onde o futuro da humanidade é difícil de ser previsto, mas não é nada apocalíptico. Ele disse que é justamente que a gente vai começar A velocidade, né? A velocidade, vai ter outros entes circulando conosco, a gente pode estar fazendo um podcast conversando com uma IA. Tá nós três e a quarta pessoa é a dona. No próximo podcast. Exatamente. Que legal. E ela vai Ruiva. Ruiva, vai estar lá. Vamos deixar a convidada, a dona tá convidada. Exatamente. E ela Vou falar pra ela. Fala pra ela. E isso é o nosso futuro. Muito Cara, bem. não deixa de dar um pouquinho de medinho, né? Dá ou não dá? Assim, na área de pesquisa ali, na parte científica, é muito falado nisso de singularidade. Que é bem isso, é um ponto que o ser humano deixa de entender o que tá acontecendo ali, sabe? De imagina que tu, como um ser, tu criou um ser mais inteligente do que tu. Bum. Então, se esse ser é mais inteligente do que tu, ele tem a capacidade de criar um mais inteligente do que ele. Entendeu? Cara, Isso é infinito. aí entendeu? entra no loop, né? Aí acabou. Caraca. Esse é o poder da evolução exponencial. Cara, juro composto.
né? Sim, Investimento. É isso. Aham. É tipo... Tu perde de vista? Total. 20 anos velocidade. atrás a tecnologia era uma. E a cada 2 anos existe a lei de Moore, que é a cada 2 anos a tecnologia ia dobrar, né? A computação ia dobrar e cair pela metade a área, O custo. né? O custo para fazer aquilo. Então hoje, por exemplo, a gente tem mais poder computacional na nossa mão, no celular, do que os Estados Na Unidos Polo? tinha... Pra sei mandar lá, o homem à lua? 180, é. Cara, e o meu medo é que agora tá entrando a computação quântica com a IA junto. Meu, isso aí... Essa lei de Moore era até 2025. E aí agora a gente já vê essa computação quântica, que vai acabar com essa lei de Moore e ainda vai longe ainda, Vai. sabe? Ele falava até 2025, mas agora com a computação quântica... E nós seremos testemunhas disso. A gente vive num período histórico fora de série, tá? A gente viu, a gente viu a palestra do Bush lá. A gente viu a fita cassete. A gente foi na locadora, nossa geração aqui. É. O disco de vinil, né? O disco de vinil, um pouquinho de disco. A gente usou o CDzinho do UOL lá pra na Walkman. internet. Da, Walkman. e Celular, o né? celular surgindo, Celular. o primeiro Nokia de cobrinha ali, e de repente, bum, a gente tá vendo a computação quântica. É, loucura. Não, eu tô empolgadíssimo pra É. tá vivendo nessa época, porque... Ó, no próximo, se a gente tiver por aqui, se não for IA aqui, eu tava por Eu sou o aqui. host aí, A dona vai vir, né? A dona, eu... Aqui já nem serei eu, mas... Mas aqui é importante, tá? Falar do copiloto, tá? A gente vai ficar falando desses sonhos, essas visões futurísticas e tudo mais, mas o papel dela não é nos substituir. Mesmo ela com todo esse potencial, ela vem pra, como o Levi trouxe aqui, é ser um assistente muito mais inteligente que a gente. Se ela é um assistente muito mais inteligente que a gente, ela dá mais liberdade pra gente ser humano, ser criativo. Então por isso que é importante que elas cresçam, acelerem, otimizem o nosso trabalho no dia a dia pra gente tenha mais liberdade e abundância de tempo. Quem tem tempo resolve problema, quem tem tempo pensa no futuro, quem tem tempo constrói melhores negócios e mais valor pro cliente. É isso para isso que elas vieram. Cara, que bacana. É um papo que a gente ficaria aqui horas, né? Discutindo, mas vocês têm compromissos, né? Muito obrigado por terem cedido o tempo de vocês aqui. Eu acho que foi um papo muito bacana. Legal. Tenho certeza que o pessoal que está nos acompanhando aí está gostando. E eu gostaria agora de abrir para vocês, deixar o @ de vocês e a mensagem final aí. Por favor, fica à vontade, Igor. Legal, legal. Então, pessoal, obrigado pela oportunidade. Contem conosco. Muito legal o papo aqui, curti demais. Parabéns, Febratex, por trazer um podcast desse nível para casa aqui. Sou Igor Drude, @Igor Drude em qualquer canal, poxa, LinkedIn, Instagram, Twitter. O Twitter não existe mais, né? Agora no X, né? No X ali, né? No X. Tô por aí, pessoal. Igor Drude, não tem o Júnior ainda, então você vai achar eu ali no mercado, tá? Depois nós vamos colocar, pegar o @ certinho, se alguém tiver alguma dúvida, e colocar na descrição dos vídeos ali. Pessoal, não tenham medo da tecnologia da inteligência artificial. Ela veio para ajudar vocês. Façam de um jeito simples, de um jeito fácil. Não se empolguem. A gente trouxe muitas coisas inspiradoras aqui, mas faça o simples. Comecem a brincar com o básico. Vocês vão ter um futuro brilhante por aí. Show de bola. Que nem eu falei ali na palestra, né? As pessoas não vão ser substituídas pela IA. A IA, ela vem para ajudar. E as pessoas vão ser substituídas por outras pessoas que sabem usar a IA a seu favor, né? Como copiloto, né? Como abundância ali, né? De, cara, agora eu vou fazer o que eu sou bom. E eu vou usar isso para ganhar tempo, né? E eu queria agradecer também o pessoal da Febratex aqui, de ter essa oportunidade de falar desse assunto que eu amo. Então, poderia, que nem falou, poderia ficar horas aqui falando sobre isso. Teremos outras oportunidades, com certeza. Com certeza. E, bom, para me achar, tanto a empresa, né, o CM, né, que é o CM oficial, c.m oficial no Instagram, né, o nosso site, coleção.moda, sem o C cedilha, é ponto .moda mesmo, não é .com, nada. E o meu Instagram, o LinkedIn é Renan Gorré, G-O-H-E, né, Renan G-O-H-E. É isso. Show. E eu queria agradecer também aí vocês receberem a gente, o Renan me chamar aqui para participar e o Igor por mediar, né? Foi muito bom. Meu nome é Levi Pedroso e o meu @ também é Levi Pedroso no Instagram. Eu boto ali um pouco dos bastidores do ambiente criativo, do desenvolvimento de coleções, enfim, isso aí. Eu queria terminar só um agradecimento que eu acabei não fazendo lá na palestra, mas eu queria agradecer vocês dois por terem vindo. E, cara, foi um prazer assim, inenarrável, muito legal. Compartilhar esse momento com vocês aí. Foi bom Obrigado. Gente, é que vocês não conseguem sentir a energia que tá aqui, né? É muito bacana mesmo. Então, mais uma vez, muito obrigado. E esse foi mais um episódio do nosso podcast, do Ruja Podcast, na Febratex Summit. Eu adorei, espero que vocês tenham gostado também desse bate-papo. E lembre-se sempre, na selva, ruja! Tá bom.